Muito contente de ver tanta gente aqui hoje, para mais uma quarta-feira aqui no Dança da Cacilda. Para quem não conhece essa ocupação, a gente começou deve ser a quarta semana da ocupação. E todas as quintas, sextas e sábados tem espetáculos. Todas as sextas, sábados e domingos tem espetáculos. E às sextas à tarde também tem o mesmo espetáculo, às vezes com uma ação educativa. São vários artistas que vêm fazendo umas pequenas residências, que eles dão workshops, apresentam espetáculos, ou de repente também um work in progress. A programação ela vai até a primeira semana de setembro. Alguns artistas ficam uma semana, outros artistas ficam 2 semanas. O programa de junho e julho está saindo na semana que vem. E no site também, não sei se todo mundo acha fácil, Dança pra Cacilda, no Facebook, tem um site próprio, tem bastante informação lá. Todas as quartas-feiras, a gente tem feito ou umas conversas, ou uma projeção de filme, e com temáticas variadas. Um quarto dessas quarta-feiras, acho que uma vez por mês, não é? Temos esse programa chamado Corpo.doc, que é uma curadoria da Dani Lima, que está aqui. Você vai apresentar espetáculo no caso Dança pra Cacilda também? Não. Não vai apresentar espetáculo no Dança pra Cacilda, mas que vai estar aqui durante todo o tempo, muitas vezes com temas relacionados ou não aos artistas residentes. Hoje está a Alice aqui, que vai estrear sexta-feira, quer dizer, apresentando o Cornaca e que as saídas sejam múltiplas. Quinta, sexta e sábado dessa semana e da semana que vem. Então, fico super... Sexta, sábado e domingo dessa semana e da semana que vem. Não vou falar muito mais, deixar a Dani apresentar um pouco o panorama do projeto como um todo e começamos. E eu queria dizer uma coisa também que, normalmente, o tempo que a gente tem aqui é muito pequeno. Isso aqui ficou uma conversa bem informal mesmo, o sofá da Cacilda, cada dia tem um sofá diferente aqui, mas esse é o sofá da Cacilda. E depois, quem quiser, a gente sai, vai para o bar e continua conversando, porque às vezes tem muita coisa que a gente quer falar e não dá tempo, e está a fim de tomar uma coisa e conversar. Então a gente tem feito mais ou menos sempre isso, no final a gente escolhe um lugar para ir e vai todo mundo para lá, quem tiver a fim de continuar conversando. Então é isso. Então, boa noite. É chato a gente ter que falar no microfone, né? Mas é porque está gravando, porque a gente podia falar. Mas, assim, o Dança pra Cacilda está abrigando o Corpo.doc, que começou na edição do Panorama passado, né, que é uma discussão sobre memória. E dentro do Corpo.doc, a gente está trazendo a questão do gesto. Eu estou envolvida num projeto há 2 anos, quer dizer, completa agora, no final desse ano, 100 gestos que marcaram o século XX. É um projeto vasto, patrocinado pela Petrobras, é um projeto de pesquisa que combina com o espetáculo. Mas durante 1 ano a gente veio pesquisando, estudando, um grupo de estudos sobre a coordenação da Silvia Soter, várias abordagens, leituras, interpretações sobre o gesto. Então, o gesto, a gente, apesar do nome parecer muito dizer ao que veio, 100 gestos que marcaram o século XX, a gente começou fazendo a pergunta: o que vem a ser gesto, afinal? Onde começa um gesto? Quais são as possíveis leituras sobre gesto a partir de diferentes práticas, já que essa palavra, esse conceito, é usado em muitas práticas, não só na dança, né? Ou no senso comum, fez um gesto assim, ou sei lá o quê, mas é usado na arquitetura, né? A gente fala gesto arquitetônico, na matemática, gesto matemático, na filosofia, é usada na antropologia, certamente. Então, a gente começou a fazer uma série de entrevistas com profissionais diversos sobre a questão do gesto dentro de cada prática. A primeira entrevista foi com a Silvia, que é a primeira convidada desse módulo. A gente vai fazer aqui, no Dança pra Cacilda, 5 encontros. Cada um tem um tema. Então, hoje é gesto e corpo, e a partir um pouco da experiência da Silvia com a educação somática, né, sempre costurando um pouco com dança, que a Silvia é da dança. Mas
pelo viés da educação somática, pelo viés do corpo mais. A gente ainda vai ter dança e psicanálise, dança e filosofia, gesto e psicanálise, gesto e filosofia, gesto e dança, e uma questão que é um gesto brasileiro, que esse foi um ponto polêmico das entrevistas, e que também a gente vai trazer aqui, acompanhando a programação. Então, hoje a gente está abrindo aqui com a... Só tem um microfone só, né? Eu vou passar para você. Para a Silvia aqui. A gente vai fazer isso bem informalmente, meio uma entrevista, uma conversa. Então, faz a pergunta. Tá bom. Então, a primeira pergunta seria: como é que você encontrou a questão do gesto na sua prática de educação somática? Primeiro, eu queria agradecer aqui o Dança Pra Cá, Silvia e a Dani, e dizer que eu estou muito feliz de encontrar as pessoas ao vivo e a cores, e é bom, sempre bom. Eu brinquei, é tão bom ver as pessoas. Eu vi uma grávida aqui fora do Facebook, olha que alegria. Então, essa questão do gesto é uma questão que ela apareceu na minha vida em dois momentos diferentes, né? O primeiro momento, até isso está na entrevista que eu dei para a Dani, surgiu quando eu, aos 16 anos, por uma correção de uma professora de dança, eu tive um arrancamento de tendão de um dos músculos dos isquiotibiais. Então, eu estava fazendo um penchê, minha professora achou que não era suficiente, tinha mais ou menos um ângulo de quase 180 graus, ela pegou minha perna e falou assim: ah, tá ruim. E fez assim. Aí, obviamente, o isquiotibial de baixo fez barulho. E esse foi um gesto que foi um gesto fundador da minha vida dali para frente. Né? Por exemplo, fundou a minha impossibilidade de seguir dançando profissionalmente, mas também desse limão eu fiz um suco, fundou todo o meu acesso à questão do corpo como uma necessidade que passava por mim. Isso não é incomum, se a gente pensar em todos os fundadores dos métodos de educação somática, todos eles foram sofredores. Todos eles, de alguma forma, se interessaram, criaram e tentaram achar soluções para os seus próprios problemas, egoístamente. Então, não estou mal acompanhada necessariamente. Mas por que isso aparece, eu olhando hoje para o passado, como uma questão relativa ao gesto? Porque, de algum modo, aquele movimento não foi um gesto eficiente, do meu ponto de vista. Né? O meu corpo autorizou alguém. Tudo bem que eu estava numa posição um pouco desprotegida, uma relação de poder também, mas isso está totalmente dentro da discussão da gente hoje, mas aquilo pôde se fazer no meu corpo. Né? Então isso aparece, hoje olhando para trás, isso é algum momento. E muito por conta de me tratar, eu fui me aproximando desses métodos que, desde mais ou menos o início dos anos 90, a gente entende como um campo de estudos, que é a educação somática. Né? Esse termo é um termo guarda-chuva que abriga uma série de métodos que articulam questões cognitivas, perceptivas, motoras, expressivas, de coordenação, né, dentro de suas práticas. Então, dentro desse termo guarda-chuva, desse campo de conhecimento, que é um campo que, assim, como constituição de campo, ele é recente, se atribui mais ou menos no início dos anos 90, o termo educação somática, ele aparece pela primeira vez em 1976, através de um autor chamado Thomas Hanna, e que vai dizer que a educação somática abriga métodos em que a consciência corporal é trabalhada como um aprendizado, né, e sempre em relação ao gesto e ao ambiente. Então, o que são esses métodos? Né? Assim, a técnica de Alexander é considerada um método de educação somática? o método Feldenkrais é um, o método Ehrenfried, no qual eu sou formada, é outro, a eutonia, a gente tem uma série de práticas que são distintas, cada uma vem de uma história, mas que ao mesmo tempo tem essas características em comum. Né? Então, eu trabalho nessa área desde 1984. Então, agora vai ser 28 anos que eu mergulhei nessas questões para me cuidar, e imediatamente eu comecei a trabalhar isso em relação às outras pessoas. Na minha prática, isso aparece junto com a ideia de postura. Né? Eu, por exemplo,
comecei também muito cedo a perceber que a ideia de correção postural, que muitas vezes era trabalhada com uma expressão muito comum na fisioterapia, por exemplo, né? nas terapias, assim, correção postural. Eu falo, bom, tem um problema na ideia de correção postural. Porque a gente tem que redefinir, como a Dani fala que gesto é alguma coisa que parece dado, né? É gesto, eu sei o que é gesto. Quando a gente começou a cavucar, a gente ficou um ano cavucando, a gente viu que para cada área, para cada campo podia ter um sentido muito diferente, apesar da gente encontrar também algumas coisas em comum. A questão de postura também se coloca assim, né? E para a educação somática, a gente vai tender a entender a postura como uma atitude, que é uma coisa na língua portuguesa bem comum. A gente fala assim, não gostei da postura daquela pessoa hoje, né? A gente usa quase como sinônimo de atitude. Só que se a gente entende a postura como atitude, a atitude ela está sempre em relação a algo. Ela não tem uma atitude absoluta, tem? Também você fala assim, matar. Não, matar é uma má atitude. Para a nossa cultura cristã, em alguns casos, talvez seja a atitude correta, né? A gente não tem muito como julgar. Se a gente não sair desse campo de julgar esse tipo de coisa, a gente vai pensar que a atitude ela é uma atitude em relação a algo. Então, a ideia de correção postural, ela fica completamente complicada de ser entendida, porque se eu pretendo corrigir a postura, eu estou primeiro entendendo que existe uma postura que a priori é a certa, né? E que, então, faz com que todo mundo que não tem aquela postura esteja numa postura errada, né? Então, quando a gente entende postura como atitude, a gente vai ter que pensar que é uma atitude em relação a alguma coisa. Então, não dá para corrigir. Dá para harmonizar? Dá para adaptar? O que é uma boa postura? O que seria uma boa atitude? Vai depender. Vai depender de que contexto, em que situação aquela pessoa vai se colocar. Então, assim, na minha vida, entra junto com a ideia de postura. Como é que eu trabalho a questão da postura no meu estúdio, com os meus alunos, comigo, com os meus alunos de dança, e como é que a gente tem que fazer uma báscula para poder ler isso tudo, né? E aí tem um segundo momento, que a gente falou um pouco também de hoje de partilhar, que foi a possibilidade de encontrar um professor, que ele também formado em educação somática, rolfista de formação, hoje formador de rolf internacional, inclusive, que foi meu professor na Universidade de Paris 8, que era o Bergodard, no início dos anos 90, que estava discutindo tudo isso, relacionando essas questões de educação somática para a dança. No final dos anos 80, na França, em 1989, se instaurou, né, a necessidade de uma prova para o professor de dança, que era o diploma de Estado para o professor de dança, em 1989. Então, todos os professores, todo mundo que quisesse trabalhar em dança, a partir daquele momento, tinha que passar um exame nacional em que tinha determinados conteúdos. Eu estou falando para uma francesa que está fazendo assim. E dentro desses conteúdos, existia um conteúdo que chamava Análise Funcional do Corpo no Movimento Dançado, que em 1989 ainda se chamava Kinesiologia para a Dança. Ele mudou de nome ao longo desses anos. E que seria uma abordagem somática, que na verdade era um mix de muitas dessas práticas ligadas ao gesto dançado. E duas pessoas encabeçaram a constituição dessa abordagem, que foram os dois autores, né? Que foi o Bergodard e a Odile Rouquet. Em 1994, eu entrei na Universidade de Paris 8, no curso de licenciatura em dança, e o Ber era o diretor do curso. Então foi um momento em que o curso estava muito orientado para essas questões. E para mim esse foi um momento assim, totalmente de iluminação, porque eram questões da minha vida, né? Eu já trabalhava há 10 anos, então eu tinha uma possibilidade de diálogo com ele bastante interessante, assim, com muitas dúvidas, né? E finalmente eu já achava assim, um supervisor, alguém que podia me responder e me ajudar a avançar nas minhas investigações. E essa é uma questão para o Ber também muito central, a questão do gesto. O Ber a gente já conhece o Ber no Brasil, tem 2 textos traduzidos do Ber. Um é o Gesto Percepção, que eu traduzia para lições de dança, que era o livro que eu organizava com o Humberto Pereira, e um segundo texto, que é uma entrevista que ele deu a Sueli Ronick,
sobre o trabalho da Lígia Clark. Teve um seminário, teve inclusive um debate em São Paulo, que eu estava presente com ele, e ele faz essa entrevista que é muito legal, que tem no programão lá da Lígia Clark, da exposição. Então a gente conhece pouco as ideias do Hubert, mas eu acho que o Hubert Godard pode ser um autor interessante para a gente pensar essa questão. Primeiro, para a gente falar um pouco de educação somática, eu vou dar um passo atrás ou para o lado. O que é somático? Assim? O que a gente, quando vê a palavra somático, o que ocorre? Assim? Corpo, né? A gente fala da psicossomática, né? Ele somatizou. Então está ligado a corpo. Só que ele vem de uma outra raiz, porque corpo vem de corpse, né? A raiz corpse vai para corpo, não vai? E tem uma outra raiz, que é o soma, que chega ao somático. Parece a mesma coisa, mas não é. Corpse, e que está em corpo, é uma ideia de um corpo objeto, é o corpo matéria, o nosso corpo concreto. O soma é a experiência que eu tenho do corpo de dentro de mim. É um corpo experiência. Parece detalhe, mas não é detalhe, é bem diferente. Quando a gente fala de educação somática, a gente não está falando de educação corporal. Um desavisado vai achar que está, mas não está. Porque às vezes a gente vê, por exemplo, eu vejo isso, eu sou bem atenta, assim, fico com o olho arregalado, mas às vezes a gente vê, por exemplo, alguns terapeutas, algumas pessoas que ainda têm uma visão mais ortopédica da vida, que a vida merece ser cuidada, encaixada e tornada simétrica. A gente vai ver algumas pessoas pegarem os métodos de educação somática e entenderem como métodos de educação corporal, buscando uma eficiência dessa matéria, desse objeto corpo. E a gente na vida está sempre uma relação ambígua com o corpo, porque não é assim, eu sou um corpo, eu não tenho um corpo. Caramba, não, a gente o tempo todo fala que a gente tem um corpo, né? Não, porque meu corpo, não, porque eu estou com dor no corpo. Dor no corpo em geral não é dor de cabeça. Não, dor de cabeça é dor de cabeça. Dor no corpo é outro lugar. Então o corpo é alguma coisa que começa aqui. Na nossa fala isso aparece, que é a própria ambiguidade da nossa existência em relação ao corpo. Que é o corpo que eu sou, mas que é o corpo que eu tenho. Dentro da perspectiva da educação somática, o que está em jogo é muito mais essa experiência de um corpo vivido de dentro, mais do que a ideia da eficiência de um movimento, de um gesto visto de fora. Então, primeiro pensar nessas duas diferenças. E o Hubert Godard, ele vai tratar disso de um jeito que eu acho que pode nos ajudar, inclusive na dança, né, que é o campo dele, enfim, um campo com o qual ele dialoga, nesse momento talvez um pouco menos do que já dialogou, e que ele vai, de alguma forma, fazer uma distinção, primeiro, entre o que seria movimento e o que seria o gesto. Então, por exemplo, movimento é alguma coisa que está na vida. A gente fala do movimento dos astros. A gente fala do movimento das marés. A gente não fala do gesto das marés. Então, o movimento é alguma coisa que eu meço a partir de uma angulação, de um deslocamento, de uma relação de tempo. Um objeto que está nesse lugar agora e que 3 segundos depois está nesse outro lugar. Qual é o tempo que ele leva? Essa ideia do movimento é alguma coisa da física. Um movimento que está no mundo. E ele vai dizer que o gesto é de outra natureza. Porque o gesto é um movimento que vai aparecer em tensão com o que ele vai chamar de uma tela de fundo tônica. Então, o mesmo movimento pode ser feito por 2 pessoas e ele vai ser vivido por essas pessoas de um jeito completamente diferente, mas ele vai ser visto externamente por outro, recebido por outro, também de uma forma completamente diferente. Porque cada um de nós, esse movimento, ele está impregnado de uma tonicidade de base. Aí, de novo, tecnicamente, o que é tônus? Tônus, assim, bem a grosso modo, é a contração residual que o músculo tem mesmo em repouso. Então, todos nós aqui sentados e tal, tudo bem, a gente aqui está relaxado, eu estou mais assim do que a Alice que está mais encostada, do que a Dani que está mais apoiada, mas todos nós temos um tônus de base.
né, e que vai se modificando durante o dia e ao longo da nossa vida. A gente não é isso o tempo todo, a gente pode ter até algumas identidades, algumas questões, mas isso é alguma coisa que a gente modula e transforma, né? Também, o Bé vai falar que isso também é uma construção a partir da história de cada um, né? Com certeza. Que é essa ideia de que o movimento, a fisicalidade vai se construindo junto com a psiquismo, né? Com o psiquismo, exatamente. Porque, inclusive, quando a gente fala de psicossomática, a gente ainda está dividindo. A gente ainda imagina a psique separada de soma. Na educação somática não tem nem essa divisão. Se a gente pensar que a experiência do corpo vivido de dentro, o psiquismo é somático. Eu não precisaria falar, né, separar uma situação com outra. Mesmo dentro da ideia de atitude. Dentro da ideia de atitude, minha atitude ela não é biomecânica. Ela é uma atitude integral, né? Um jeito de estar na vida, um jeito de estar na pista. Se eu for desse jeito, a questão psíquica está junto, né? Isso vai se constituindo. Podia falar os dois exemplos que ele dá, que são bem legais, um da coisa da escoliose e o outro do desenvolvimento do ombro com falta de O Bé vai estudar muito o desenvolvimento psicomotor das crianças, né? E ele na dança vai trabalhar com duas ideias para o movimento, um gesto de braço, que é o gesto de ir na direção, que é isso. Por exemplo, eu vou aqui na Luana, eu vou na direção da Luana. E ele vai distinguir de um gesto de empurrar. Em termos de deslocamento, para a minha mão, vou fazer ir na direção pelo punho, tá? Para o gesto para a forma ser a mesma. Eu vou na direção da Luana, vou ver se eu consigo me organizar. E eu vou empurrar. Ele aparentemente é o mesmo deslocamento, só que a intencionalidade é totalmente diferente. Então, um é chamado pelo espaço, né? Eu achei ali um objeto, sujeito, que é uma pessoa que eu conheço, e fiz um gesto em relação a ela. Esse eu tinha uma representação de alguma coisa que me chamava da direção dela, e o outro empurrava ela. E ele vai dizer que a quantidade de ir na direção e de empurrar no desenvolvimento de uma criança vai determinar, por exemplo, como é que é a estabilidade da cintura escapular dela, como é que a escápula se organiza, como é que toda essa região de trapézio, de romboide se estrutura a partir disso. Então isso vai ser completamente diferente. Que a criança desenvolve, finaliza o desenvolvimento da cintura escapular no momento do desenvolvimento que ela está aprendendo a dizer não, porque não vem junto com o gesto de empurrar, é se diferenciar do mundo e falar não. Né? Uhum. É bonito de pensar isso, né? Uma atitude psíquica de... Mas ela cria um ponto fixo aqui, né, para que o mundo possa se afastar, porque isso também é uma ideia de ponto fixo e ponto móvel, né? Eu vou lá, né, eu vou de mais, eu vou de menos, e ele, por exemplo, ele vai fazer essa análise. Outra análise que ele vai fazer interessante é sobre a questão da postura, né, como é que a gente se organiza a partir de vetores. Então ele vai dizer o seguinte: quando eu estou de pé, né, quando a conquista da bipedia, ela tem um vetor ponderal, que é o peso, um vetor de orientação, né, que é a oposição da minha cabeça em relação ao peso, e um vetor de orientação, que é a partir dessa ideia de que a cintura escapular e o membro superior é um eixo de relação. Né? Quando eu conquistei a minha autonomia bípede, quando a gente saiu da quadrupedia, e eu estou falando do ponto de vista da ontogênese, mas também da filogênese, né? Quando a gente conquista essa bipedia, a gente ganha peso, uma oposição de orientação, e o braço é liberado, e o braço vai ter apreensão, que é a minha relação com o mundo. Eu trago alimento para minha boca, eu abraço, eu toco, eu acarinho, né? E porque eu liberei meu braço, eu libero minha boca para a comunicação. Porque o que a boca fazia quando eu era quadrúpede? Não beber. Beber menos, meus pais não deixam. Comer. Comer e carregar. Eu porto, né? Eu, para poder carregar em outro lugar, eu libero a minha boca, quando eu ganho também essa possibilidade de autonomia e de vertical. Então o Bé, por exemplo, ele vai mostrar pessoas que ele vai fazer uma análise assim, bem idiota, ainda vou fazer uma coisa meio mímica, vai ficar mais idiota ainda aqui hoje. Mas assim, ele vai, por exemplo, falar assim, das pessoas que têm uma preponderância do vetor ponderal. São pessoas que estão aqui, que
que você vai falar, anda para frente, mas você sente que tem uma coisa segurando elas para baixo. Outras pessoas que têm o vetor de orientação, que falta a elas peso, né? Ou equilíbrio. Ou outras pessoas que é o vetor de relação, que elas estão quase o tempo todo recuperando um desequilíbrio, né? E que a dificuldade é toda de manter um eixo. Então tem vários exercícios e várias experiências práticas. Por exemplo, que perigo, gente! Por exemplo, assim, vamos estar comigo aqui. Por exemplo, se eu estou aqui com o Alex, dá para ter o cotovelo. Eu posso empurrar o Alex e a gente vai se empurrar mutuamente. E a gente vai se afastar. Isso, a gente está se empurrando, tá? O Alex se colocou numa situação de contrapeso em relação a mim. Eu estou com todo o peso dele aqui. Ele não está se empurrando. Ele está comigo o tempo todo. Vamos voltar. Então, eu vou te pedir o seguinte. Você vai tentar me empurrar, mas guardar o seu eixo. Como é que a gente pode usar? Você não vai andar pode andar para trás. Mas só que você não vai andar em contrapeso. Isso. Onde é que você guarda a tua relação com o chão e com o alto? Isso. Solta a tua mão. A gente não cai. A gente se empurrou. É isso. Quer dizer, eu estou mostrando que assim, eu posso, no eixo de relação, nesse eixo triangulado, colocar todo o meu peso, mas eu posso também me afastar guardando o meu eixo, sem que eu precise cair e me projetar sobre o outro. Vocês já perceberam que o Bert tem uma abordagem bastante psicanalítica. Né? Essa é uma questão, ele tem formação psicanalítica, essa é uma questão importante para ele. Mas que é também muito interessante, porque a gente vai perceber como o gesto, ele não pode ser dissociado, nem o gesto da dança. Né? Então, por exemplo, quando eu empurro, eu tenho uma resistência de um homem forte, tal, a tonicidade do meu corpo é uma. Se eu fizesse isso com uma outra pessoa, seria outra tonicidade. E meu corpo está todo o tempo nessa relação, nessa adaptação. Legal de pensar, né? Essas coisas que ele vai falar, essa coisa do negar, por exemplo, isso tudo, que a carga expressiva que a coisa tem, né? Que você vai pensar, a gente faz o tempo inteiro em dança, a gente empurra, ou puxa, ou vai na direção, e isso é tão já comum, você não percebe o quanto isso diz de algumas coisas que na origem, sei lá, em algum momento esteve ligado à ideia de negar. Por exemplo, que a análise que ele vai fazer depois, diferenciando trabalhando com o Cunningham e com a Trisha Brown, do ato de empurrar o chão. Como você pode empurrar o chão de formas diferentes e dentro de cada uma você tem um tipo de expressividade que conduz para um lugar mais afetivo, empático, e um lugar mais distanciado. Por exemplo, ele vai falar, esse exemplo, ele vai usar esse exemplo, tem dois exemplos assim, que são clássicos do Bert. Um que está no gesto de percepção, que é ele analisando frame a frame o Siegfried Follies, né, do Fred Astaire e do Gene Kelly. E que é muito interessante porque quando você assiste ele fazendo essa análise, eu nunca tinha visto esse filme frame a frame, quando eu vi com ele, né, é realmente muito impressionante, porque teoricamente eles estão dançando juntos. E muitas vezes o momento de que o gesto é detonado, por exemplo, um salto, o momento que eles são impulsionados os dois, e o momento que eles chegam é o mesmo. Só que a relação, a trajetória é totalmente diferente. Um vai das extremidades para dentro, tem um trabalho concêntrico, e um tem uma abordagem excêntrica. E o gesto é o gesto. O movimento seu é o mesmo, só que eles são gestos diferentes. O Gene Kelly sai atrasado e chega antes, que ele também mas é um atrasado de segundos, que só frame a frame que você vê, porque se você olhar, o teu olho não percebe. Ele se apoia menos no espaço, né? Ele tem um trabalho bem... E o Fred Astaire, que é super apoiado no espaço, ele sai antes e chega depois. Como ele é apoiado no espaço, o espaço sustenta. Né? Também, talvez tenha mais leveza e menos peso. Totalmente diferentes expressivamente, né? Um é um gentleman, um príncipe, e o outro é um fortão. Quase um cowboy. Outro corpo e outra expressividade. Ele vai dar mais dois exemplos bem godardianos, bem do Bert. Outro é esse que ele faz entre a Trisha Brown e o Mercy Cunningham, em relação à relação com o chão. Então ele vai dizer o seguinte, que o Cunningham, quando os bailarinos Cunningham saltam, existe uma relação com o chão de empurrar o chão. Né? Eu saio do chão empurrando e
guarda aquela tonicidade de empurrar até a volta na recepção do salto. E a Trisha não, ela vai na direção, ela se opõe, mas ela guarda um namoro com o chão. E que isso é uma relação completamente diferente, né? Que é uma coisa muito mais macia e muito menos negadora desse chão. Outro dia eu estava revendo o Birds on the Beach. Isso é impressionante, porque eles têm inclusive uma velocidade de pé, né, de empurrar, baterias mesmo de salto, com uma relação o tempo todo com o chão, assim, que é completamente diferente da liquidez, né, do líquido que a Trisha vai ter, né, sobretudo nessas danças mais anos 60. E ele dá um terceiro exemplo, que eu também acho interessante, que a gente acaba que está falando de dança, não era bem ideia, mas a gente vai falar um pouquinho, mas já que a gente está falando dos exemplos dele, que também são muito na dança, que ele vai pegar essa ideia da dança moderna, da modern dance, né, a partir de duas perspectivas. A dança moderna alemã, né, que é a dança expressionista, que a gente conhece, e a dança moderna americana, que ele vai analisar a Isadora Duncan. E ele fala da tonicidade da Mary Wigman e da Isadora Duncan, com uma tonicidade diferente. A hipótese dele, que eu acho que é interessante para a gente refletir, é que o que determina, sobretudo, essa diferença de tonicidade é o espaço, é o que está em volta. Então, a Wigman tem uma ideia de vibração como se tivesse sempre um espaço denso e ameaçador, como se esse empurrar que eu tive que fazer com o Alex, que eu empurrei o Alex, né? Na Wigman não precisa ter o Alex, eu estou o tempo todo empurrando, né? Ela trabalha com a noção do espaço como um partner imaginário, só que não é um partner facilitador necessariamente, ele é um partner na qual ela resiste, né? Que é todo o que a gente vê o que vai acontecer nos anos 30 na Alemanha, né? Toda a subida das ideias do nazismo, e como esse espaço pode ser um espaço político, né? Quer dizer, como você pode entender o que você está, enquanto que você está brigando, né? E que a Isadora era outra história, era uma América toda potencial, levezinha, né? E que a tonicidade, a Isadora é toda, né, borboletinha na dança dela, isso tem um impacto tônico, né? O tônus da Isadora é completamente diferente do tônus da Mary Wigman. É o corpo da Isadora. A gente vai ver a Isadora, as fotos da Isadora mais velhas, a gente vai ver o braço da Isadora, a perna da Isadora, né? Você fala assim, poxa, mas ela... meu pai tem essa história engraçadíssima. Um dia meu pai olhou a foto da Isadora e falou assim, você é mulher bailarina? Como é que ela dançava sem músculo? E é interessante, porque assim, num lugar comum se espera de um bailarino músculo, um bailarino musculoso. E a dança da Isadora, no próprio corpo dela, que foi o maior laboratório da dança dela, né, ele tem um outro impacto tônico, né? Isso se vê, a gente vê isso na diferença entre as pessoas, né? Se vê, isso é um bom link para a gente falar dessa ideia política mesmo do gesto, né? Que esse projeto, quando ele começou, tinha um pouco esse intuito de resgatar essa dimensão política do gesto. Muitas vezes a gente, hoje é muito comum de falar o gesto, a dimensão política no discurso, né? Tem alguma coisa. E se a gente olhar para o corpo se movendo e ver o que ali já é discurso, sabe? Que é o que me interessa nesse projeto e por isso também o Hubert Godard ficou louca com ele. Eu acho incrível porque é isso que ele faz. Ele olha para o corpo se movendo e vai ver exatamente no ato de empurrar, né? Empurrar o chão, como é que você se relaciona com o próprio movimento e milhares de outras coisas. Já tem um projeto de mundo aí, já tem uma postura, já tem uma atitude, um jeito de estar no mundo e dizendo, você diz sem querer dizer, né, no que você acredita como postura, né? Como agora, é super interessante fazer uma provocação enorme, porque a dança estava no corpo, Dani. Já não está mais. Não sei, não acho que ela esteja sempre mais. Eu acho que essa também é uma questão. Existe uma dramaturgia no corpo e a dança estava muito mais no corpo. Tem uma outra experiência francesa também, que é em 1994 ou 96, foi lançado um livro que para mim foi um livro importantíssimo, chamado A Poética da Dança Contemporânea, de uma autora chamada Laurence Lupe, que acabou de falecer, e que foi minha professora também. E a Laurence, ela escreve um livro que é lançado nos anos 90, que no início dos anos 2000 na França ele não faz sentido mais nenhum. Ele faz sentido, mas como livro histórico. Mas a dança contemporânea francesa da primeira década do século XX, ela ali já não dialoga com aquelas questões. Ele é lido por muitos autores e artistas como um ranço, como uma coisa assim de que...
E é verdade, ela escreve o segundo livro, Poética da Dança Contemporânea 2, e já é muito diferente. Porque eu acho que uma das questões, assim, o Humberto analisando uma coisa que ainda estava no corpo, né? Mas muitas obras hoje, nesses últimos 10 anos, sobretudo, elas saíram muito, o corpo não é mais o único lugar. Eu estava pensando na Thelma Bonavita, que teve aqui no ano passado no manifesto, ela falava muito disso, ela falava o corpo, a gente não pode mais pensar o corpo sem pensar que é um corpo expandido. É o corpo computador, é o corpo roupa, corpo cena. É o corpo prótese, é o corpo celular, apps, é um corpo que já é tudo isso, ele já não é mais só o jeito de mover, né? Ele já é expandido para isso tudo, né? Ele está em tudo isso. Mas... Esse já foi. Quê? Sei lá. Se ele já foi só um corpo. Acho que não. Acho que não. Mas acho que não nunca. Quer dizer, acho que dentro dessa relação, se a gente pensar, por isso que eu acho que ajuda para pensar gesto, pensar atitude. Se você pensar atitude, eu acho que você tem toda a razão. Acho que ele nunca foi. Porque ele é o tempo todo transformado pela relação com a outra coisa. Mas acho que artisticamente tem momentos em que há mais investimento nessas questões da tonicidade, de uma dramaturgia na carne, do que em outros momentos, historicamente. Né? Acho que, por exemplo, tem momentos, isso também não era colocado em questão. O projeto era tão um projeto, por exemplo, de vocabulário, né? Mesmo a gente vê isso no Koenig, a gente vai falar do Koenig, mas a gente não vai falar muito das nuances entre as peças do Koenig, a relação dele com o corpo. Né? Será que a gente... seria muito sutil. A gente pensa um corpo Koenig, mas a gente não pensa um corpo Koenig mudando de peça em peça, ou de obra em obra. Mas alguns outros artistas vão trabalhar essa questão da materialidade se transformando de peça em peça. Né? Assim, tem algumas questões que estão nesse tom. Eu acho que talvez artisticamente haja um investimento diferente, momentos da arte. Assim. Eu fiquei pensando, você estava falando o corpo expandido, né? Eu lembrei quando é que foi? Deve ter sido em 2000, eu acho. Que o Non Donné par l'auteur o Jérôme veio ao Panorama, e que é muito interessante, porque assim, essas discussões todas não cabem para ler aquela obra. Talvez depois outras obras do Jérôme, sim, mas aquele primeiro trabalho dele é um trabalho que tem essa questão do espaço e da ideia do prolongamento, né? Mesmo em relação aos pontos cardinais, o norte e sul, como é que a ideia da relação com o objeto, mas está muito menos investido. É uma materialização de uma relação que se torna evidente, mas que não está se preocupando com o que afeta essa matéria, corpo. Né? Sim, mas sabe que eu fico pensando nisso, quando a gente pensa no Jérôme, né, que entra, para, caminha, move o objeto e tudo mais. Em que medida que isso tudo também não está aí, né? Isso está na presença, no jeito de olhar, no jeito de se dirigir ao público, né? Do espaço, no jeito de se relacionar com o objeto, não está no vocabulário de passos, mas está... Ou numa preocupação de um tônus específico. Sim, porque o tônus é o tônus do nada. Mas existe, eu pensei agora no Satisfying Lover do Steve Paxton, acho que é o Satisfying Lover que eles andam, alguém sabe dizer? Que essa peça, eu acho que é o Satisfying Lover, que durante 1 hora, os bailarinos ficam andando nus, só de coxia a coxia. E eu não vi essa peça nem em vídeo, mas eu leio sobre ela antes, todo mundo fala que é uma coisa incrível, porque no começo você fala, o que é isso? Mas depois você parece que conhece aquelas pessoas desde sempre, porque só no jeito de andar você vai descobrindo tudo, muito sobre aquela pessoa. Mas isso você porque assim, tem a questão da identidade, né? Essa tensão entre o movimento e a tela de fundo tônico, eu sou. Né? Quer dizer, essa tensão da tonicidade de a base, essa brincadeira que eu fiz aqui com os vetores, né? A nossa identidade, assim, a questão do equilíbrio e da posição vertical, ela vai muito além de uma questão biomecânica de empilhamento. Não é um empilhamento biomecânico, tem milhões de outras coisas que estão por aí. Né? Voltando ao Hubert Godard, não sei como é que a gente está de tempo, por exemplo, o Hubert Godard ele vai propor. Não sei se vocês conhecem, o Laban trabalha com a ideia de quinesfera, né? Que assim, seria, do ponto de vista espacial, um volume em que
todos os movimentos seriam possíveis, né? Esse corpo dentro desse lugar, ele chegaria, né, em todos os limites, e unindo o ponto desses limites, eu teria esse volume. O Huber, por exemplo, vai dizer que não existe quinesfera, ele vai propor a ideia de gestosfera. Dinamosfera, né? Eu acho que é. Gestosfera. Não, eu estava pensando, é porque a quinesfera é o espaço que meu corpo alcança. Exatamente, é esse. É esse mesmo. É esse que ele está falando. Ele está falando do espaço que meu corpo alcança. Exatamente. Eu pego assim, um corpo, quais são os limites dele e uno esses pontos. Né? E isso é um espaço regular. Porque ele vai dizer que a gestosfera não é regular, ele não tem regularidade. Porque esse possível não é de fato possível para todo mundo, para uma pessoa, ela não visita igual à direita ou à esquerda. Potencialmente ela visitaria se ela não fosse uma pessoa, se ela fosse uma máquina. Sendo uma pessoa, ela vai ter áreas de eleição de visita. E não é uma eleição consciente. Não é assim, eu quero fazer. Não, eu não quero fazer. Mas o meu corpo se organiza assim. Na entrevista, a Dani estava lembrando, eu dei um exemplo, que é o exemplo da minha cama, que eu tenho uma cama enorme, mas ela tem um cavadinho num lugarzinho dela. Eu poderia potencialmente dormir em todos os jeitos na minha cama. Por alguma coisa acontece, quando eu durmo, eu não durmo nesses dois lugares da cama. Tem lá um cantinho que é o cantinho que eu durmo, que é virado de um jeito, né? Isso tudo é determinante. O que eu sou e como é que eu me organizo, não é assim. Gustavo Sereco tem uma frase que eu amo. Ele diz assim: simétrico, só Playmobil. E eu repito, assim, eu adoro essa frase, assim, que é essa ideia de que não tem essa simetria, né? Se não tem simetria, não tem por quê? Primeiro porque, mesmo do ponto de vista da natureza e biologia, a gente não é simétrico, né? A gente tem vísceras ímpares, a gente tem um diafragma que é completamente diferente, pilares de um lado do outro, então a gente não é ímpar, a gente não é simétrico. Mas, além disso, o investimento desses gestos fundadores, o jeito como a gente se desenvolve a partir de sempre, mesmo do ventre materno, vai fazer com que a gente se assuma. E aí é outra frase que eu digo aos meus alunos, ex-alunos que estão aqui, vão falar mais uma vez, eu dizendo isso, que eu digo: gente está mais para árvore do que para poste. Né? Eu brinco que a gente está muito mais para árvore. A gente tem assim, as folhas viram para um lado, o sol bate de um outro jeito. E a gente se desenvolve muito mais árvore do que poste. Né? Então, isso aqui, a gente está falando de gesto. A gente está falando de gesto. Por isso que quando eu recebo alguém no estúdio, agora que eu vi que era a Renata que estava ali. Quando eu recebo alguém no estúdio, eu não vou ali, assim, as pessoas falam: eu fui numa fisioterapeuta, tinha uma parede quadriculada. Aí eu já sei que essa parede quadriculada ajuda a saber se o ombro está mais alto, está mais baixo, tal. Mas ajuda para saber isso para quê? Porque se tem uma ideia de que o ombro tem que ficar igual. Se eu parto do princípio que não tem essa ideia, eu vou tentar ajudar aquela pessoa a que ela ache uma postura mais harmônica, mais flexível, que ela possa não ter uma rigidez que faça com que aquela postura não possa mudar. Porque assim, a má postura é a postura que não muda. Que causa sofrimento. Que causa sofrimento, mas muitas vezes porque ela está fixada num lugar e ela não está em relação ao outro e à situação. O que seria uma boa postura? Uma boa postura seria que, de acordo com a situação, tem um caminho de se encontrar, né? de se encaminhar. Você falou da história da escoliose? Não, esse é outro exemplo que o Huber dá, que é bem radical. Totalmente árvore. Totalmente árvore. O Huber tem um outro exemplo assim, que é super radical, que eu acho que ele faz um pouco para provocar as pessoas. Ele diz assim: uma criança que cresceu sentada no mesmo lugar da mesa, tendo ao lado direito um pai severo e rígido, ao lado esquerdo uma mãe amorosa, pode desenvolver uma escoliose. E assim, do quê? Da tensão e do amor e do afeto que vem diferentes de um lado e do outro. Isso pode significar um desvio? Ele diz sim. Acho pouco brasileiro o exemplo. Assim, eu não consigo ver essa cena no Brasil, mas vai ver que na França funciona assim. Mas a escoliose todo mundo tem. Mas com o pai rígido e a mãe. Mas você ficava sentado no mesmo lugar, eles mudavam de lugar, no dia que comia com o prato na frente da televisão, não posso imaginar isso. É porque lá eu acho que tem uma coisa, né, de organização bem diferente. Bom, para encerrar a sua fala e a gente abrir para as provocações, perguntas e nossa Alice vai introduzir aqui as suas questões,
Eu faria uma última pergunta que seria se você conseguiria sintetizar o que você entende por gesto agora. Vou dar uma definição que é bem idiota e óbvia, mas que eu espero que ela, alimentada por tudo que foi falado até agora, ela não fique tão simplória assim. Que o gesto é um movimento em relação a. Vou definir de um jeito bem... Esse A vale tudo, né? Mas pensando nessa ideia de tela de fundo tônica, de onde a gente sai, que os gestos que eu fiz ao longo da vida e que eu atualizo a cada dia vão fundar a minha postura, e que a minha postura, ao mesmo tempo, vai alimentar todos os gestos que eu fiz e que eu farei ao longo da vida. Essa relação também. Bem godardiana. Então, só fechando isso me faz pensar isso em relação a... mais uma vez, voltando para a dança, que pensar dança enquanto gesto é pensar que a dança está sempre em relação a construindo lugares, jeitos de estar em relação ao espectador, em relação ao corpo, em relação aos bailarinos uns aos outros, em relação ao espaço, em relação ao tempo, em relação ao ritmo, em relação a uma série de coisas que é um jeito de estar no mundo, é um jeito de se colocar, de estar no mundo, que acho, enfim, o motor dessa discussão toda. Não sei se parece banal, mas... Eu vou passar a palavra para a Alice, mas eu essa semana vi um material que eu fiquei com vontade de partilhar com vocês, eu não sei bem porquê, mas se a gente tiver tempo a gente ainda faz, que é a Maia Plisetskaya, numa entrevista, bailarina, né, maravilhosa, clássica, bolshoi e tal, contando como é que ela fazia para decorar as sequências do bolero de Ravel do Béjart, ela em cima da mesa. E como é que ela pegava os movimentos que o Béjart encadeava, né, e criava referências internas para ela para poder memorizar. E como é que ela dava nome aos movimentos, que é muito interessante. Por isso a gente, no meio da conversa, se der tempo, a gente vê, senão a gente vê no computador do Edu ali no Manuel Joaquim. Aí tem também o outro. Tem um outro também. A gente não sabia se ia ter tanto público, se vocês iam fazer. Se só a gente, só ia ter as 3, a gente não sabia o que a gente ia fazer hoje. O que ficou na tua cabeça? Bom, muita coisa, né? Assim, agradecer também o convite da Dani, do Edu. Assim, eu não sei se as pessoas aqui me conhecem, mas assim, eu não trabalho com teoria, né? Então para mim foi muita informação, assim, é difícil de elaborar tudo, e a gente também não sabia muito como é que ia ser o formato. A princípio a gente está aqui junto porque eu estou aqui durante a semana e estava acontecendo esse evento, a gente resolveu... A gente está unido pelo tempo e espaço. Pelo tempo e espaço. E aí, assim, eu tentei pensar algumas coisas, de repente, se tiver vontade de falar mais sobre algumas questões foram na minha cabeça. Mas nesse sentido que você falou de provocação, né? E não sei se eu vou conseguir colocar elas, vamos falar, vou tentar. Eu fiquei um pouquinho lá no começo com a relação entre postura e atitude. Você foi construindo um pensamento em cima disso e eu fiquei lá, assim, é mesmo? O que garante isso? Da onde vem essa, assim, por que essa premissa, né, assim? Minha cabeça ficou pensando o que tem de estático em cada um, o que vem antes, sabe? O que cola no quê, por que... Não sei se estou conseguindo me expressar, assim. Tá, mas aí a gente vai falar. Aí, assim, eu acho que junto com isso veio a questão desse exemplo, né, do não. Se o não necessariamente é afastar, tá ligado com afastar? Por quê? Sabe que isso tem a ver com... Posso tentar responder isso de novo? Fiquei pensando nisso, que tem a ver com a postura e atitude e os manuais. Por exemplo, se eu estou aqui assim, falando com você, assim,
Existe uma postura, existe uma atitude, é diferente de uma coisa da outra. Que é a questão dos manuais que eu pensei. O que os manuais fazem? A gente caiu num monte de manuais de gestos. Eles dizem que isso quer necessariamente dizer loser. Isso quer necessariamente dizer... Ou não estou interessado em você. Não estou interessado, sei lá, eles falam assim, se a mulher senta de perna aberta, ela é uma vadia, ela quer dar. Se ela senta de perna cruzada, quer dizer, não tem acesso. São os manuais pegam os gestos e colocam eles, codificam como se eles tivessem sempre o mesmo significado, que é um pouco o que você falou. Empurrar quer dizer sempre afastar? Claro que não, né? As coisas são muito mais complexas, depende de uma série de coisas do contexto. Então tem a intenção de quem faz, quem recebe, o contexto, isso tudo modifica o gesto no ato dele ser feito ele mesmo. Então é muito mais complexo, por isso que esses manuais são uma fraude, ao mesmo tempo você olha ali e tem muita verdade também. Que de certa forma, eu me lembro agora de uma história que você me contou também, que você foi chamada, não sei por que instituição, para dar um curso de postura para as pessoas que recebiam, as pessoas que iam pedir trabalho, para elas se colocarem, passarem uma ideia de confiança. E que você chegou para mim e falou assim, não é um curso de postura, é um curso de impostura. Como é que você modela a sua postura para passar uma imagem, para ser um impostor? Então, exatamente como você pega essa coisa dos manuais, né, e usa ela para... Tem manuais de oratória, de político, que é exatamente isso, né? Que movimentos de mão, que postura, como que deve fazer para convencer. Advogado usa isso pra caramba também. Né? Ator. Se mexe muito. O discurso do rei. Terapeuta, australiano, o rei falava muito do que a mão é mais do que a palavra, quer dizer mais, né? A mão, né? As mãos mexendo. Consegue se comunicar mais. Não são só as mãos, né? A mão, o rosto, a postura, isso, todo esse jogo. Eu acho que isso, eu não sei se eu respondi exatamente a sua postura. A sua postura. Mas essa ideia de que não é tão simples, né? Eu queria só dar dois exemplos. A ideia da Impostura, porque realmente sim, hoje em dia as empresas têm centros de treinamento, não sei se é no Globo, tem um mês. Uma matéria falando do pessoal de RH treinado para fazer entrevista de emprego, o que pega, coisas que você não deve fazer. Agora a lista é enorme. Eu fico imaginando que a pessoa que está precisando de emprego, numa entrevista, ainda tem que lembrar de tudo que ela pode fazer. Tipo assim, não pode piscar muito o olho. Fica assim, não pode balançar a perna que parece que você está ansioso. Não. Você está balançando a perna. Então, assim, uma lista de coisas, né? E é muito interessante porque é óbvio que isso é cultural, né? Primeiro. E aí, lembrando o Benjamin, acho que é na obra de arte na Era da Reproduzibilidade Técnica, acho que é nesse texto, que ele fala do Hitler, né? E assim, a grande competência do Hitler de ser um cara, assim, o Hitler funciona porque existe o cinema naquele momento. Né? Ele era um cara que convencia, não precisa ser muito ele, né? A gente vê um monte de pessoas hoje que a competência que elas têm é naquelas 4 emolduradas ali, com um tipo de convencimento, uma relação com a câmera e tudo, e como a gente hoje está completamente mergulhado nisso, né? Totalmente mergulhado nisso. E isso também não é só dos manuais, por exemplo, o pessoal que estuda psicologia, as psicoterapias corporais, muitas trabalham com uma ideia de tipologia caracterológica, que é uma história para mim complicadérrima também. Que é assim, a pessoa é assim, a cabeça se organiza, tem um volume. Ela é assim, corpo de psicótico. Eu já vi um assim. Aí tem assim, ela é assim, aí isso quer dizer... E aí, assim, tem uma história do Alexander Lowen, que tem coisas geniais, mas ele conta uma história que eu adoro, que é uma história sobre bailarina. O Lowen tem uma posição... O Lowen é um dos neo-reichianos, né, que fundou um método, uma técnica, uma abordagem psicoterápica chamada bioenergética, que é interessantíssima, não é? Eu não estou fazendo uma crítica a todo, estou só falando dessa situação porque eu acho que é muito reveladora de momento. Ele tem uma posição, que é a posição de Broglie, que você fica nessa situação, destrava o joelho, solta o teu tronco embaixo e fica respirando. Num determinado momento, começa uma vibração das pernas. Por quê? Porque os isquiotibiais estão pensando assim, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai. Estão indo numa situação de estresse, é uma posição que precisa de muito alongamento de cadeia posterior, eles estão indo para uma posição de estresse
E o estresse vai ser representado a partir dessa vibração, que pode dar uma série de sensações. Aí o Lowen, ele conta, ele diz que isso na técnica lá atrás, né, ele trabalha essa ideia de que essa é uma ideia de enraizamento, que esse exercício é importante para você ter contato com a realidade, para você estar bem plantado, etc. E aí ele recebe uma bailarina clássica, que ele coloca nessa posição, e que nada acontece com ela. Ela fica lá um tempo, mais um tempo, mais um tempo, nada acontece com ela. Conclusão, ela não consegue ter uma boa relação com a realidade. E uma conclusão que seria interessante, uma conclusão de pensar o seguinte: ela tem uma cadeia posterior suficientemente alongada, se quiser quebrar essa pessoa, que talvez tenha coisas para quebrar, para poder trabalhar terapeuticamente com ela, tem que mudar a posição. Né? Mas então é isso, assim, pegar isso, o manual, ou tentar definir o corpo assim, em geral, me parece roubada. Né? Por isso que essa atitude, quando eu falo de postura e atitude, porque, assim, você falou assim, o que tem de estático nos dois? Esse é que é o problema, não tem nada de estático nos dois. É porque a gente vê postura como um empilhamento estático, né? Um jeito de estar em pé. Só que assim, mesmo nesse empilhamento, o tempo todo existe movimento. Então, dentro da noção de estática, não existe paralisia. Por isso que quando eu digo que é atitude, é porque nenhum nem outro são estáticos. São atitudes, que é essa brincadeira que a Dani revelou. Né? Você fala assim, mas... essa pessoa também tem outra história, tem um monte de causa desse. Tem uma aluna minha que me olhava sempre assim. Me olhava e falava assim, você é desconfiada, né? Não, ela tinha duas lentes de contato, uma para perto e uma para longe. E aí, para poder olhar aqui, era assim, você fosse olhar a Dani, era assim. Aí você fala assim, caramba, você começa a interpretar um monte de coisas, tem milhões de outras razões, né? Assim, você... É tudo, é a questão biomecânica, é a questão da atitude. Isso não é brincadeira não, gente. Você vai dar de problemas hoje por conta desses óculos, por exemplo, uma lente de perto, uma de longe, os multifocais. Isso afeta a postura, afeta as atitudes, afeta. Eu acho que isso é também para ser levado em consideração. Sim, não é só porque eu fui pensando enquanto vocês foram falando, assim, qual que talvez fosse meu ponto, que eu acho que talvez não estava tão claro assim para mim, justamente quando você falou isso, tem umas coisas que não dá para generalizar, mas se você olhar bem tem a ver, né? Então assim, assim, eu não acredito nisso, mas eu acho assim, eu fico pensando em que momento que surge isso, porque tem uma relação temporal, assim, né? Do que vem antes, né? Então eu fiquei pensando no caso dos exemplos, assim, até nesse próprio caso da escoliose, eu acho que isso bem radical. Mas é porque assim, o ponto que eu ia pegar é justamente por o quanto que aí eu não sei como é que também se trabalha isso dentro das técnicas somáticas, mas o quão, na minha opinião, né? Estou pensando aqui agora, de singular, né? Parece que eu tenho uma opinião sobre isso, assim, que eu estou vendo também, agora mas do que, assim, parece que na minha maneira de pensar, não tem nenhuma garantia, por exemplo, de que você vai se inclinar para o lado do afeto. Não. Né? Pode ser empurrado do outro lado. Pode ser empurrado do lado. Então, assim, nenhuma conclusão a priori pode ser tirada assim, com relação a isso, né? Não é a mesma coisa, né? Eu acho que é super importante esse exemplo que você está dando, porque, na verdade, assim, o que ele está propondo é o seguinte: há um tensionamento no espaço que é assimétrico, e isso pode provocar um desvio de uma coluna. Eu acho que assim, para ter... Como é a reação, se é para um lado ou para o outro? Mas tipo, eu posso me afastar, posso me aproximar, assim, é muito mais complexo do que isso, né? Assim, muito mais complicado do que isso. Eu acho simplório esse tipo de abordagem. Assim, eu trouxe, porque eu acho que são exemplos que... Eu acho que a abordagem é legal, só que ela só é singular, ela só pode registrar para aquela pessoa, para aquele pai e para mãe, né? Exatamente. Eu, por exemplo, mas aí, por exemplo, aí eu fico perguntando, por que então que você acha que tem um dado de verdade nesses tipos? Porque será que as pessoas não se inclinaram para uma parte? Você falou nos tipos? Isso é estatística, né? Os corpos que estão por aí. Mas tem, gente, assim... Quer ver? Vou dar um exemplo. Fecha essas pernas, né? Eu aprendi agora que rainha cruza a perna assim. Então estou tirando onda. Eu aprendi que eu tenho uma filha que fica vendo a revista de moda. Ela já me ensinou que eu estava com dor no quadril. Ela falou, mãe, cruza a perna assim igual rainha. Aí agora, só que eu não quero dizer nada, eu aprendi. Por exemplo, é um gesto aprendido.
né? Que eu posso estar mudando o meu jeito de dar. Mas, por exemplo, eu peço aos meus alunos muito fazer um exercício que é olhar no metrô o que a gente vê. Quando você está no metrô lá sentado, não tem o que fazer, você não olha aquela pessoa e pensa, aquela pessoa está triste pra caramba hoje? Você vê que alguém está triste? Você vê que alguém está ansioso? Você, Alice, estou te perguntando. Você vê? Você intui? Eu acho que assim, tem alguma coisa que é da natureza da empatia também. Da empatia. A gente se coloca empaticamente na posição do outro. Sim, eu acho que talvez a minha questão, claro que eu reconheço isso, eu acho que a minha questão talvez seja com que prática que isso, assim, pra quê, né? Que eu posso olhar no metrô e olhar e achar que uma pessoa está triste ou está feliz. Pra dança a gente não tem pra quê, a gente lê isso o tempo todo, né? Fiquei pensando que uma das coisas que fala dos autistas, né? Até o Berg cita isso, que o autista, ele não... Tem uma questão aí com os neurônios espelhos, então a questão da empatia de perceber que uma expressão é uma expressão de raiva e que aprender aquela expressão como uma expressão de raiva, aprender um gesto como um gesto de princesa, aprender um gesto como um gesto de empatia, que faz parte do aprendizado social de todos nós, porque muitas das coisas não são faladas, a gente aprende imitando, olhando, empatizando com os pais e com todo mundo. O autista tem um problema aí e às vezes não consegue aprender. Então tem a história lá daquela Temple Grandin, que é aquela mulher da máquina do abraço, não sei se vocês conhecem. Ela tem uma história que ela criança ia para a escola, chegava em casa e falava para a mãe, as crianças todas, ninguém quer brincar comigo, eu não sei porque elas dizem que eu fico sempre com cara de aborrecida, mas eu estou feliz. Aí ela falava, como é a sua cara de feliz? Ela fazia, não, mas essa não é cara de feliz. Ela falou, como é? Vou te ensinar. Aí ficava provocando ela até que ela sorria e fotografava, e colava, ia fazendo isso com várias expressões. Depois colava e dizia, esse é feliz, esse é triste, para ela aprender artificialmente uma coisa que naturalmente ela não conseguiu aprender. Para que serve? Para ela se relacionar, porque ela não conseguia se relacionar, porque não conseguia essa ponte da comunicação, que está nesse lugar, entende? Mas eu acho que a ideia, assim, em relação à educação somática, não, eu tenho assim, eu acho que a questão não é ter um projeto ortopédico para que essa escoliose vá embora, entendeu? Por exemplo, acho que quando eu falo projeto ortopédico, porque eu acho que a gente às vezes tem com a vida uma relação ortopédica, né? Que assim, tem no Vigiar do Foucault tem uma imagem que eu adoro, que é, por isso a história da árvore, que é um tutor e uma árvore toda amarrada no tutor, né? Que ele usa como símbolo da ortopedia, né? Dessa ideia do certo, né? Então, eu acho que não é isso. Eu acho que é só para entender que é uma atitude, que é um jeito de estar. Eu acho que é por empatia, né? E o Gary Cirionic, que é um neuropsiquiatra, mas também etólogo, que estudou 8 comportamentos de animal, né? Ele fala duas coisas em relação ao autismo, nesse texto que a gente estudou junto, que a gente nem estudou, né, Dani? A gente leu ao mesmo tempo o livro. Que ele fala, por exemplo, uma questão do peso, né? Que fizeram uma pesquisa com várias mães de crianças que depois souberam autistas, mais velhas. E essas mães relatavam uma mesma experiência, que era uma experiência de tentar tirar o bebê do berço e o bebê não ficar leve. O bebê não fazer um gesto que os outros bebês em geral fazem. Exatamente, faz aí, Cláudia. E junto, ir na direção de. Né? Elas relatavam que os bebês delas, que depois eles descobriram que eram bebês autistas, não tinham esse gesto. Um outro gesto, que graus mais avançados de autismo não tem, é o gesto de designar, apontar. Esse gesto é totalmente comum, não aponta, porque não tem. O aponta é o quê? É uma triangulação no espaço. Eu aponto para Alice, que aquela é a Luana. Mas eu tenho aqui uma relação e aqui uma relação. Eu triangulo. Eu aponto para mostrar para alguém. Porque se eu não precisar mostrar, eu não preciso apontar. Esse é um gesto se eu não tenho. Esse é um gesto fundador, segundo o Bergodard. Essa ideia do apontar. Tem gente que aponta e se afastando. A gente vê, assim, é muito... Eu tenho um exercício que os meus alunos também conhecem, que é andar para frente apontando. E a gente vê que tem gente que aponta indo junto, tem gente que andando para trás e apontando. Como essa coordenação para nós todos normalíssimos, entre muitas aspas, pode também ser
alguma coisa a ser trabalhada, por exemplo. Mas eu acho que não tem um para quê. Só tem um para quê quando você tem uma postura de terapia, por exemplo, né? Eu estou trabalhando com a ideia de educação somática e não uma ideia de terapia, assim, não é para consertar, né? Não é? Mas pode ser interessante a gente entender, né? A gente pensar o que eu, por exemplo, eu acho que a minha escoliosa não tem a ver com o pai severo e a mãe amorosa, tem a ver com a Belina, que vocês nem conhecem, que era um carro que existia antigamente, que eu comecei a dirigir e que para eu pisar no fundo da embreagem eu tinha que ficar em ponta, e assim. E eu assim rodei minha bacia anos nessa Belina e acho que é uma coisa que até hoje, de vez em quando, minha bacia foi num momento. Então, assim, pode ser tudo, né? Assim, pode ser um peito mais pesado que o outro, sabe? Não precisa trazer sempre para a questão do simbólico disso. Tem coisas que são absolutamente concretas, uma perna mais curta que a outra, um pé girado, um pé torcido, mal cuidado. Mas pode até ser isso. Eu acho que é mais nesse. Né? Quando eu falo que tem verdades, é que você vê que tem verdades. Mas não quer dizer que o todo é verdadeiro, né? O todo é uma fraude, na verdade. Eu acho que o meu ponto é assim: você reconhece verdades que só servem para uma exclusivamente cada pessoa, entendeu? Não pode ser generalizada, essa é a impressão que eu tenho. Sim, exatamente, é isso. Não tem que pode ser construído a cada pessoa. Claro. Eu diria mais ainda, mais radical, a cada momento de uma pessoa, porque também essa verdade ela tem que ser atualizada a cada Mas eu gesto. problematizaria isso, porque eu acho que essa é uma questão da natureza e cultura que a gente está discutindo aqui, né? Na verdade, o que é cultural ou de cada um, de cada, né, sujeito, e o que é natural do ser humano, né? E é complexo isso, porque eu não diria que nem é só cultural, nem só natural. Só natural não é mesmo, né? Mas também não só cultural, né? Então, esse bebê que vai na direção, né? Mas por que você associou com natureza cultural? Essa ideia, porque você falou assim, porque isso só é assim porque é assim para uma pessoa. Não, mas tem coisas que você pode identificar. Por exemplo, padrão de depressão. Padrão de depressão fisicamente, um padrão... Um coração pesado, por exemplo. De tono hipotônico. Sei lá, não sei nem dizer porque eu não trabalho com isso, mas acho que em tantos por cento, você falou em estatística, acontece. Pode ter alguém diferente? Pode, claro. Mas tem um lugar que se repete, né? Mas aí, nesse caso, quando você está falando de uma coisa de depressão, você foi um assunto médico, né? Aí eu me pergunto, para que serve esse tipo de estatística? Que terapêutica que vai ser usada com relação a isso? O que ela implica, se descobrir esse tipo de coisa? Eu tenho a impressão que você está falando... Ela implica que o que você vai passar a ser entendido não vai ser unicamente da história daquela pessoa. Entendeu? Eu estou entendendo. Eu acho que você está... a questão dos manuais mesmo, de achar que é uma fórmula, que isso é uma fórmula e toda pessoa que é assim, assado merece pensamento. É legal, assim, porque eu acho que a coisa até... Eu estou rindo, porque assim, no início do grupo de estudos, que a gente estudou 7 anos juntos, né? Começou a estudar em 98 e foi até 2006. A gente tinha um grupo de estudo toda segunda-feira. E tinha, às vezes, na época, tinha umas brigas que a gente entrava, que era o pessoal que fazia terapia corporal, o pessoal da psicanálise. Eu era na terapia corporal. E era uma porradaria, uma briga e tal. E é muito legal, porque assim, pensar que é uma briga totalmente inútil e boba, porque se a gente pensar que é tudo a mesma coisa, tanto faz o caminho. Pode ser da palavra chegar ao corpo, do corpo à palavra, porque a palavra está no corpo e o corpo está na palavra. Então, assim, são caminhos só, diferentes. Assim, essa ideia tem alguma coisa que é sintetizada na carne que está nesse lugar. Então, pensando sobre a ideia do pra quê e da escoliose, do gesto, o que eu acho interessante é que, assim, para a dança também, né? Tem alguma coisa que a gente lê ali, que a gente lê no balé como alegria, como tristeza e tal, que vai além da pantomima. Não é só dizer, meu coração é seu, da pantomima, mas está no gesto, um jeito de estar que nos diz, esse é um corpo mais armado, esse é um corpo mais cotidiano. E que é complexo, a gente não pode escrever sobre isso e dizer, Leandro Cena 11 quer dizer uma coisa, Márcia Rubim quer dizer a coisa oposta, porque não é assim. Mas alguma coisa na empatia é jogada, né? E sobre essa questão de cultura, tem uma história que eu sempre gosto de me lembrar, né? Que foi a Sylvie Furtan, que é uma das grandes pensadoras de educação somática, que me contou. A Sylvie, ela é canadense, ela mora no Canadá, e o companheiro dela é neozelandês. Ela foi morar na Nova Zelândia. E
lá ela descobriu, ela aprendeu uma coisa que para ela foi totalmente revolucionária, que é o seguinte: para uma determinada cultura lá da Nova Zelândia, por exemplo, onde é que você representa o futuro e o passado? O futuro está onde, fisicamente, para você? Para frente, né? E o passado está aqui. Lá nesse grupo, não. Por quê? Eles dizem que o futuro está aqui, porque eu não posso ver. E o passado está aqui, porque eu posso olhar para o passado. Então, por exemplo, quando a gente avança, a nossa marcha é positivista. A gente avança na direção do progresso no Ocidente. A gente anda para frente. Vamos andar para frente. Bola para frente que atrás vem gente. É para avançar. A gente avança. Só que assim, dentro de uma determinada cultura, isso pode não ser nem entendido assim. Para a gente é tão evidente que avança é para frente, que a gente incorpora que avança é para frente. Mas pode não ser. Né? Eu tenho eu tive uma experiência radical na minha vida com um coreógrafo palestino chamado Omar Barghouti, que me mostrou uma vez um espetáculo de dança, assim, que eu achei uma tragédia, fiquei incomodadérrima, de cafodérrimo, antigo, uma tragédia. Ele era interessantíssimo, eu fiquei arrasada porque eu estava detestando o que ele estava me mostrando. E aí ele começou a falar assim, ele falou, eu comecei a conversar, não sabia o que conversar, e ele começou a falar, ele falou assim, você percebe aquela mulher dos 7 véus? Eu falei, sei. Você viu que ela estava de cabelo solto? Eu falei, viu. Aí era assim, os 7 véus de cabelo solto era absolutamente revolucionário, porque quem usa 7 véus tinha que estar com o cabelo preso. Então assim, eu fui só jogada diante da minha absoluta ignorância e impossibilidade de ler aquilo. Assim, eu tinha... minha bagagem me impedia de ver aquele trabalho. Quantos trabalhos a gente é impedido de ver? Muitos. É porque a gente, como a dança que a gente vê é essa, a gente está habituado a ver essa dança mais europeia, mais americana e tal, a gente meio que acha que a gente tem esses códigos todos, né? Então, quando a Dani fala do natureza e cultura, porque tem uma coisa que é do biológico, né? Mas tem uma coisa que é do além do biológico também, né? E que no gesto as duas coisas estão, me parece. Né? Que a dança está lendo isso, né? dos dois jeitos. Isso me faz pensar também, a coisa da... A gente escolhe a dança escolhe a gente, a dança que a gente vai fazer, né? Porque, por exemplo, Marcinha Rubim, né? Marcinha Rubim sempre foi muito encurtada a cadeia posterior, então não levanta a perna além de 45 graus. E aí ela fez uma dança, desenvolveu uma dança que não precisa levantar a perna. Enfim, ela escolheu a dança, ou aquela dança, só podia ser aquela dança. E ela inventou uma dança a partir daquele lugar. Mas que é gestosfera, uma dança dentro da gestosfera, quer dizer, é uma ideia também de dança que é dentro de algo que tem um não ali, né? Algo que não existe, né? Se a gente ficasse pensando na dança ideal, né? Então ela não existiria a dança da Marcinha Rubim, né? Porque ela não caberia. Não, porque... Então é legal de pensar esses lugares. Lembrar da Dona Tânia também assistindo o Affect do Tom Plisk. Vocês lembram dessa cena do Panorama? Que é uma cena maravilhosa. Lembra? Ele pulava não sei quantos minutos Tom Plisk, e quem estava atrás da plateia ouvia a Dona Tânia, Tatiana Desculpa, fazendo estica o pé, estica o pé, estica o pé. Ele pulava quantos minutos? 8? Ele pulou 6 minutos. 6 minutos. E a gente ouviu a Dona Tânia 6 minutos enchendo o saco, mandando ele esticar o pé. Né? É isso, assim, quer dizer, essa ideia também de um outro tono, de uma outra relação e de uma pessoa ali que tinha que defender o código de que aquilo só era salto se esticasse o pé. Né? Isso liga com, pensando nessa coisa que eu falei também da ética, que tem a Marcinha, por exemplo, que a Marcinha fala, que a gente escolhe a dança escolhe a gente. Eu jogaria, a gente escolhe a ética que a gente tem, ou ela se faz independente da nossa vontade. Então, assim, às vezes, eu adoraria fazer uma dança que falasse isso no meu corpo para o mundo, mas eu vou fazer a dança que eu posso, né? Que é possível para mim, do jeito que eu sou e cada um de nós, né? Então tem esse lugar assim, o que a gente quer e o que a gente pode, né? Sei lá, isso me ocorreu, porque assim, não eu falando isso parece assim, é que nem os manuais, né? Então se você fizer a dança assim, usar essa coisa assim, vai expressar isso assim, aí você vai conseguir dizer aquilo que você quer. E não é claro que não é assim, né? Sei lá.
Mas é que eu acho que é isso, né? A gente não pode falar de qualquer e todo lugar, né? Sim. A gente tem que encerrar. Então. Já? Mas deixa eu ver. Cara, a gente tem... Como é? A gente tem 5 minutos. Vê se vocês querem perguntar alguma coisa. As pessoas querem perguntar alguma coisa? Ou comentar, não sei se... Comentar pra lá. Passa muito rápido, Edu. A gente fala dele também. Então, posso falar uma última coisa? Não, é que eu acho que, na verdade, está na mesma questão que a gente está falando, que foi, acho que a questão que ficou mais na minha cabeça, que para mim também é uma questão que eu me debato muito com ela, assim. Eu fiquei pensando, quando você falou com relação não vou lembrar agora, com relação à correção postural. Na ideia de como que, não sei se você trabalha ou como que você entende algum trabalho prático hoje nesse sentido. É muito na linha de como eu entendo também os trabalhos que eu faço no corpo nesse sentido. Eu dou aula também, e sempre tem em algum momento essa pergunta. Eu corrijo a escoliose, até a perna estendida, eu trabalho com ela semi-flexionada, eu trabalho sempre. É uma questão que a gente lida todo dia, né? E eu acho esse parâmetro da mobilidade, de você poder... Eu tenho um bailarino que trabalha comigo que ele tem uma escoliose assim que é assustadora. Se você olhar ele parado, ele é torto. Assim. Mas ele faz tudo, absolutamente tudo, não tem problemas nenhum. No final das contas, é a única coisa que importa. Sim, pois é. Aí isso que eu ia perguntar, que eu fiquei pensando também. É um parâmetro que eu adoto para trabalhar no corpo, que eu adoto para dar aula, não sei o quê. E ao mesmo tempo me volta a pergunta. Será que isso também não é uma coisa histórica? Por que a pessoa... A gente associa isso de alguma maneira com um modelo de vida, em poder transitar em espaços, em sensações. Qual é histórico? A mobilidade ou a ideia que a escoliose é um problema? As duas coisas são históricas. A mobilidade, assim, quer dizer, no sentido de... Não sei se... A escoliose é um problema. Não, assim, por que também que a gente busca essa mobilidade, né? Por que não... Por que a gente está associando agora a imobilidade, por exemplo, de coluna ou de não sei o que, com uma coisa que deve ser trabalhada? Eu vou dizer que a escoliose não tem a ver, de novo, com a imobilidade. Eu acho que eu não sei se alguma coisa aqui na minha fala apareceu, porque, assim, de novo, a ideia da estática e da imobilidade, nenhuma das coisas está aí. Né? Eu acho que é o contrário. Por que a gente está... Eu acho que é histórico a mobilidade? Não, eu acho que é do humano. Hoje tem uma linda notícia, não sei se vocês leram no jornal Globo, tem uma página contando que uma mulher acabou de terminar a maratona de Londres. Ela é tetraplégica com um exoesqueleto. Vocês viram isso? 7 dias depois. 16 dias. Ela correu a maratona, que as pessoas fizeram os 40 quilômetros em não sei quantas, 2 horas e meia. Ela fez, a pessoa que ganhou a medalha, ela fez em 16 dias. Aí a gente pergunta a vitória de quem? Um exoesqueleto. Sabe o que é isso? É um robô que te estabiliza as articulações do lado, coloca o tetraplégico de pé. Só que ele tem ela tinha um marido que ajuda ela pra caramba, porque tem uma mochila para poder mobilizar esse robô que pesa 25 quilos, isso ainda não está sanado. E o robô faz andar por você. Né? Então, se a pessoa que estava há anos por causa de um acidente de cavalo sentada, ela conseguiu vencer a maratona de Londres hoje, 16 dias depois. Né? Então, eu acho que a questão do movimento é uma questão do humano mesmo, até do biológico. Quer dizer, a imobilidade, ela é um problema sério, assim. Inclusive, dizem que uma dos limites hoje de você viver no espaço tem a ver com isso. Eles estão calculando qual é o tempo que uma pessoa pode permanecer em ambiente não gravitacional e que ela volte para a Terra e que possa voltar à gravidade, porque as articulações dela param de funcionar. A gente precisa de peso para lubrificar as articulações, né? Então, do ponto de vista biomecânico, é um limite. Eu acho que, talvez você esteja falando de uma mobilidade excessiva, talvez isso seja do nosso tempo, muito acelerada. Mas, assim, o movimento é alguma coisa que o corpo está o tempo todo fazendo, mesmo quando está imóvel. Né? Mesmo quando ele aparentemente está imóvel. Eu acho que ele está. E acho assim, a minha posição é totalmente a sua. Assim, para mim, a escoliose não é um problema. Assim, eu não estou corrigindo alguém, nem acho que o formato dela de fora...
quando você trabalha em perspectiva sobática, que é o que você está revelando que você também trabalha, não passa por aí. Paredes quadriculadas, pés paralelos, passa por aí. Comentei que eu estava lendo um livro que começava a dizer essa história dos gestos, que com a mão se comunicava mais que a fala, tinha um ranking de como você podia se comunicar melhor. E a mão era em primeiro lugar. Então eu comecei a ler, e aí eu achei o livro super interessante, que aí dizia essa história. Você, normalmente, do seu lado direito está o pai ou a mãe, ou você nunca fique numa mesa em frente da outra pessoa, porque vai ter discussão. Normalmente é melhor ter mesa redonda. Então eu achei o máximo, né? Quando uma moça é muito tímida, se ela tem seios grandes, ela vai fazendo assim. Então eu ia falando, nossa, consegui achar todo mundo. Mas chegou uma hora, ou a pessoa é mais corajosa e anda pra frente, ou quem tem medo do mundo fica andando assim pra trás, que a Silvia comentou. Chegou numa hora que o livro dizia a forma que as pessoas dormiam, que eram com o lençol com os pés descobertos. Aí eu comecei a falar, não é assim, eu não durmo assim, eu não sou assim. Aí eu me identifiquei um pouco com a Alice, que eu parei de ler o livro, porque eu falei assim, vai depender da pessoa. E eu me desinteressei pelo livro. Talvez eu me identifique com essa, que eu estou vendo ela inquieta com essa coisa que eu vejo que é uma coisa, que para quê, mas eu acho que é um geral, assim, né? Existe alguma coisa que tem um reconhecimento, mas que não vai ser verdade para todo mundo. Eu acho que tem uma coisa também, às vezes, de tentar ler o gesto como linguagem. Mas, na verdade, assim, como se a própria linguagem fosse fechada. Não é, né? Claro que não é. Quando eu falo cadeira, é uma cadeira para cada um e tudo mais. O gesto, ainda mais, né, da esfera da subjetividade, absurdamente. Então, esses manuais, eles pegam e falam assim, esse gesto representa isso, né? Esse gesto, e com gestos como cruzar as pernas, a sua postura e tudo mais. Então, tem um pouco essa visão acachapadora, né, simplificadora do que o corpo pode dizer, mas não quer dizer que, quando eu falo que tem muita verdade, que o corpo não diz muita coisa e a gente lê muita coisa de fato na postura, no jeito que a pessoa está lendo, né? E tem coisas que se repetem, e a gente vê em situação. Depois que comecei a fazer esse trabalho, eu me vejo às vezes assim, sem querer, né? Você está numa festa, você muda a sua postura, você tem outra relação. Ou você, num momento de enfrentamento, você tem que enfrentar, quando você vê, você construiu sem querer uma outra postura, um outro lugar de estar, assim, um corpo. Isso, às vezes eu acho que isso não é de olhar. Eu tenho um sobrinho que está com 3 anos, 4 anos agora. E muitas coisas ele faz que eu falo assim, onde ele aprendeu isso? E às vezes eu acho que ele não viu ninguém fazendo. Eu fico achando. Tem coisas que eu acho que vem dele, assim, sabe? Tipo, sei lá, uma sobrancelha que ele franziu. Eu falei, por que ele fez essa sobrancelha? Onde ele viu isso? De novo, natureza e cultura, né? O que é aprendido, o que não. E é muito complexo esse jogo também do aprendizado, né? Ele é super complexo. Eu tenho uma filha pequena e às vezes eu acho que tem coisas que passam assim, que ela não viu, não percebeu, depois eu vou ver que aprendeu tudinho, assim, né? E aí você fala, nossa, o que a gente vai ensinar? Tudo! Passa tudo, cola tudo, chupa tudo, né? Eu acho que a gente tem que encerrar. Vocês têm mais alguma coisa? Então, muito obrigada pela presença de todos. A gente vai encerrar hoje aqui. Contamos com vocês na próxima.